tem uma hora que o Estado brasileiro também tem que... Eu não sei o quanto que as pessoas compreendem que tem um monte de escolhas que são feitas que não precisavam ser feitas dessa mesma forma. Porque quando você, por exemplo, um dos custos que você bota nas costas do trabalhador para que ele tenha um emprego formal é todo o sistema S, né? Senai, Senac, você paga tudo quanto é sindicato patronal ali no meio daquele dinheiro que você envia. E talvez a gente queira ter um sistema S. Talvez a gente ache bacana. Em São Paulo é muito bacana, né? O papel cultural na grande São Paulo dos Senacs é ótimo. A gente quer ter Senai, a gente quer ter Senac, a gente quer pagar para a CNJ, a gente quer pagar para a CNI, desculpa, a CNJ não tem nada a ver com isso, a gente quer pagar a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, Confederação Nacional do Comércio, a gente quer pagar... Existe um peso, existem escolhas que nós fazemos de pagar, coisas que nós escolhemos pagar, que fazem com que, no fim das contas, a gente crie essa informalidade imensa. Aí a gente é obrigado a ter uma Receita Federal que precisa de uma quantidade de informações sobre as transações bancárias do brasileiro muito maior do que receitas federais têm em todo o mundo. Por quê? Porque você tem um pedaço imenso, 2 trilhões de reais do PIB brasileiro surgem na informalidade. Isso é um troço completamente, isso é 20% do nosso PIB. É um troço meio... Vem cá, Débora, tem um problema nessa equação, não tem não? É muito difícil, né? A gente começa essa conversa, mas eu acho que a gente tem que partir do ponto que como o Sérgio estava falando, se a gente tem uma lei geral do trabalho que exclui quase metade dos trabalhadores, a nossa lei geral, a gente tem algo de errado. A gente precisa conversar sobre como está se dando a realidade e quais são as escolhas que a gente precisa fazer para lidar com ela. E eu acho que, para além de tudo que você falou sobre vamos dizer, os impostos e taxas estritamente ligadas ao trabalho, a gente tem que rediscutir o Estado brasileiro como um todo, porque, querendo ou não, os impostos são arrecadados do trabalho e de outras áreas, e do consumo e da renda, eles vão para a gestão do Estado e a gestão pública. Será que a gente quer pagar super salário? Será que a gente quer pagar tanto subsídio para a indústria? Será que a gente quer... Enfim, uma série de escolhas que o Estado brasileiro faz, que o pessoal pensa automaticamente, quando a gente fala de cortar gastos, o pessoal pensa que é só, não, vão cortar direitos ou saúde e educação. Mas, cara, existe uma porção grande que vem sendo perpassada por todos os governos, que assim, que eu não acho que seja estranho que as pessoas não queiram pagar mais impostos no Brasil. A gente paga impostos acima da média dos países de renda média, ou seja, comparando com países parecidos com a gente. Se você olhar um gráfico comparando o quanto o Estado gasta e o impacto do Estado, da OCDE, na redução das desigualdades, o Brasil é mais ineficiente, é um ponto fora da curva, é um negócio que me deixou chocada quando eu vi isso na faculdade. Assim, você tem lá, né, estados que têm mais impostos e gastam mais, acabam tendo um impacto maior. Outros estados, Chile, México, por exemplo, têm menos impostos, têm menos impacto, e o Brasil ali fora da curva. Então, eu acho que assim, a gente precisa voltar àquela conversa que eu sempre trago aqui, que a gente precisa ter uma cultura de avaliação de política pública e a classe política tem que aprender a jogar limpo. Não dá para prometer isenção de 5 mil e um mês depois falar, não, mas aí a gente vai dar um jeito de cobrar dos informais como se essas coisas não estivessem relacionadas. Eu acho que a classe política tem que começar a parar de tratar o eleitor como se ele não estivesse vendo tudo o que está acontecendo. Porque as pessoas vai acabar gerando essa indignação generalizada. Não me parece claro que as pessoas compreendam como todas essas peças se encaixam. Entendeu? Você estava citando agora, Débora, vamos lá. O presidente Lula, isso era uma promessa de campanha, prometeu isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês. Quer dizer, se o seu salário é de até 5 mil reais brutos por mês, Agora, você tem que ter, evidentemente, um emprego formal, isso tem que ser sua renda formal. Se você ganha até 5 mil reais por mês, você não paga imposto de renda. Uma maravilha. As pessoas entendem o quanto que elas pagam quando elas vão ao supermercado de imposto? Uma quantidade abissal do imposto que a gente cobra no Brasil está no consumo, não está no imposto de renda. Ainda assim, a gente tem um imposto de renda alto, a gente tem
A gente paga bastante de imposto de renda. E, claro, se todo mundo que ganha até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda, então a gente vai ter que cobrar um pouco mais de quem ganha acima de R$ 5.000. E tudo bem, digamos que esteja no jogo. Só que aí, boa parte do dinheiro porque é muito comum as pessoas terem aquele emprego que paga, sei lá, 4.500, só que aí faz um Uber, só que aí faz umas entregas, faz um trabalho de marcenaria, trabalha não sei o que durante o fim de semana, e aí entra, vai lá, puxa a renda para R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 8.000 por mês. Isso é extremamente comum no Brasil. O brasileiro é um sujeito que se vira. E a gente tem essa tecnologia bancária espetacular que a gente tem coisas como o Pix, por exemplo. Ficou muito fácil pagar. Opa, cai na sua conta. E ficou muito fácil ter uma conta, porque agora você não precisa chegar com uma cacetada de documento no Bradesco, no Itaú, no Santander. Não. Você pega o seu celular aqui, você pega um desses bancos digitais e você já abre uma conta. Se você quiser uma conta de Mercado Pago, você abre em um segundo. E já tem como que alguém te passar os Pix, você nunca vê dinheiro. Entra no celular e sai do celular o tempo todo. Você tem cartão de crédito virtual e tal. É uma maravilha, circula uma quantidade imensa de dinheiro. E esse troço fica meio que flutuando. Eu não estou tentando construir aqui um discurso que fique confuso demais. É que, no fim das contas, o que o governo está tentando fazer é tapar os buracos, porque vaza muito dinheiro para fora. A gente não sabe cobrar imposto no Brasil. E a gente não sabe cobrar imposto no Brasil não porque a gente não tem a tecnologia, porque quando a gente abre o software do imposto de renda, ele já vem todo preenchido. Pô, quando eu morei nos Estados Unidos, como eu queria que preenchesse para mim o formulário infernal do imposto de renda americano. Não, aqui no Brasil já vem todo preenchido, mas é porque eu estou 100% na formalidade. A maior parte dos brasileiros não está, e às vezes parece que o sistema é construído para que um pedaço grande da economia fique na informalidade mesmo. E aí, quando você se vira e fala, não, peraí, a gente precisa acertar isso aqui, por que tem uma quantidade tão grande de brasileiros fora da formalidade? Aí, não, você quer mexer no Estado, você quer tirar o direito dos trabalhadores. Desculpa eu ficar voltando o tempo todo ao ponto inicial. O direito de que trabalhadores? Se você monta um sistema em que quase todos os trabalhadores estão fora do jogo. O ponto é, esse troço aqui está obviamente desequilibrado, esse troço não está funcionando. Ou tá? A gente tá ouvindo aqui. Oi, tá tudo normal aqui. Sim. A pergunta que eu estava fazendo esse sistema não está funcionando, não é? O que falta para a gente entrar num debate mais sério? Não está funcionando. Pode ir. O que falta é uma cultura de debate sério, eu acho. O Sérgio pode me complementar. Mas, por exemplo, você estava falando sobre a renda complementada, só para concluir esse ponto. Mas o cara que faz o Uber vai movimentar ali, vamos dizer, acima de 5.000 ali na conta dele, mas por ele ser informal e não ter, sei lá, um contador, não vai estar lá, não vai aparecer lá para a Receita Federal quando, sei lá, às vezes ele gastou de gasolina, se ele pagou no dinheiro, por exemplo. Então, eu entendo o medo das pessoas, porque justamente por essas pessoas estarem na informalidade, não é só que elas não pagam imposto e estão sonegando, que aí o pessoal fala, se você não sonega, tá tudo bem. É porque elas não têm dimensão, muitas vezes, do quanto elas estão gastando de insumo, de quanto de fato é a renda delas, de quanto de fato é o lucro, de quanto elas precisam para reinvestir, de quanto elas precisam poupar para o caso de uma eventualidade, de uma pandemia, delas ficarem doentes, de acontecer alguma coisa. Então, a informalidade, ela cria essa série de problemas para o trabalhador informal que a gente não está discutindo. Daí é mais fácil você só aumentar a fiscalização e deixar essa galera meio que à própria sorte. Em vez de discutir projetos de lei que tem, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Social que foi discutida no Senado em 2020, mas parou, e outras alternativas que tentam criar formas de proteger e de criar algum tipo de formalidade ali, não CLT premium, mas ter algum tipo de garantia para essas pessoas que
não sabem direito, às vezes, até como gerir o próprio negócio nessa escala que eu estava falando. O problema, eu acho, é que tentar uma reforma trabalhista, né, digna desse nome em 2025 é muito diferente, que não vai acontecer. Tá? Claro. Nesse governo, zero chance de acontecer. É muito diferente de tentar uma reforma trabalhista em 2016, 2012, 2004, em que a gente tinha digamos, um ecossistema de desinformação muito, mas muito diferente do sistema que a gente tem hoje. Né? Digamos, Pedro e colegas, né? Que a gente que o governo Lula quisesse fazer mudanças nesse sentido. Né? O governo Lula hoje querer fazer isso é implausível, mas sei lá, em 2003, 2005, com uma equipe econômica muito, muito diferente, era, digamos que fosse plausível. O governo Lula hoje age contra esse tipo de reforma e, pior ainda, vocês mencionaram a proposta, né, de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Ficou muito claro desde o início que aquilo era uma mentira, que o governo não ia tentar fazer nada naquilo. Por que o governo propôs aquilo da boca para fora? Para tentar ganhar, digamos, essa batalha de informação ou de desinformação. Então, para quem acompanhou isso um pouco em Brasília, lia atentamente os jornais, estava muito claro que o governo não ia propor nada disso, e mesmo se propusesse, não iria jogar a pouca força política que tem nesse sentido, né? Então, assim, não é uma... Porque do jeito que a gente está conversando, parece que é algo que, né, para melhorar um pouco as coisas da legislação trabalhista, que precisaria de uma nova constituinte ou de um novo governo, etc, etc. Mas acho que não. Acho que a gente tem que cobrar desse governo atual todas as mentiras e blame shifting, né? Quer dizer, colocar a culpa no outro, colocar a culpa no legislativo, colocar a culpa no judiciário, pela própria falta de iniciativa. Ou colocando nos informais também, né?